Amém, queridos, 10h30, vamos iniciar então, né? Nós sempre procuramos ser pontuais no início. E nós vamos começar agora com uma palavra de oração, amém? Vamos lá, queridos? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, nós Te louvamos por essa manhã, nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que as Suas misericórdias se renovam cada manhã, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos agora para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós clamamos agora para que o Senhor possa transformar as nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, nessa manhã receber uma palavra rema do Senhor, ó Deus, uma palavra que realmente vai transformar, Senhor, aquilo que nós somos, o que nós pensamos, as nossas vontades, e que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa-nos nessa manhã e que em nome de Jesus o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, a começar por mim, Senhor. Nos dê sabedoria a todos nós, para que nós possamos compreender a sua vontade. Em nome, para a glória de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos começar hoje, então, na verdade, eu preparei essa aula para ser uma aula, né, o tema de uma aula, e como eu já tinha colocado para vocês lá no tema do WhatsApp, destruindo os amalequitas da nossa vida, né, então é um tema bastante profundo e bastante pertinente para o momento que nós estamos vivendo, né, queridos? Então nós temos que começar essa história lá do começo, rapidamente. Quem são esses amalequitas, que nós vamos falar deles hoje? Bom, irmãos, passando rapidamente aqui para vocês, a origem deles, nós temos que ir lá para Abraão. Abraão, ele viveu mais ou menos aí por volta de 1900 anos antes de Cristo. Um pouco para mais, um pouco para menos. Eu estou dando uma data por alto. Mais ou menos aí 1900 antes de Cristo. Abraão, queridos, ele teve de Sara o filho da promessa, que é Isaac, sabemos muito bem disso. Mas ele teve também com Agar, vocês se lembram disso, a serva egípcia, lhe nasceu o filho Ismael. Na verdade, né, esse filho Ismael que nasceu de Agar, foi aí uma vontade permissiva de Deus na vida de Abraão. Não era a vontade perfeita, né, de Deus para Abraão, mas Deus permitiu. Deus teve misericórdia, inclusive de Ismael e de Agar, e permitiu que ele nascesse. Então, a gente tem que agora pensar o seguinte, vamos lá. A gente tem o Isaac, que é filho da promessa, filho de Sara. E tem Ismael, que é o quê? Uma permissão de Deus. Nada foge ao controle dele, certo, irmãos? Vamos para Isaac agora. Isaac se casou com Rebeca. E dessa união, ele teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú, certo? Se a gente olhar Gênesis, capítulo 25, eu vou ler para vocês aqui dos versículos 23 a 26, tá? Gênesis 25, começando lá no versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, falando para Rebeca, tá? Para Rebeca e para Isaac, quando ela estava grávida de Jacó e Esaú. 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Nós estamos vendo aí o nascimento de Jacó e Esaú. Queridos, 2 nações. Por que isso? Porque de Jacó vem Israel e de Esaú vem os edomitas. E é a partir daí que eu quero falar com vocês.
Esaú, então, ele vai dar origem a uma nação forte, chamada Edomitas, que vem até os nossos dias de hoje. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Jacó, queridos, quando tal eles eram moços, na verdade, né? O que aconteceu aí? A gente sabe que, nós não vamos ler, né? Gênesis 25, está lá no capítulo 25 mesmo, nos versículos 27 a 34, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, por um prato de lentilhas, né? Então, Jacó comprou esse direito de Esaú. E a gente vê o seguinte, Esaú, que também é chamado de peludo, que também é chamado de Edom, que é vermelho, naquele momento, ele se desfez de algo de extrema importância que Deus deu para ele, o direito de primogenitura. Hoje eu vou falar de Esaú, certo, irmãos? Não de Jacó. Bom, já eu falo da primogenitura. Esaú, ele se casou com 3 mulheres. A gente tem isso lá no capítulo de Gênesis 36. O versículo 2, de 2 a 5, diz assim: Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, elas eram cananeias, ok? Então a primeira com quem ele se casou foi Ada, filho de Elon, o Eteu. A segunda esposa, a primeira foi Ada, a segunda esposa chamava-se Oholibama, tá? Filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Então são 2 mulheres cananeias, Ada e Oholibama. Mas ele casou com uma terceira, tá? E Basemate é a terceira mulher dele, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Vocês estão percebendo o que aconteceu aqui? Quando ele se casou com Basemate, ela era filha de Ismael. Esse Ismael aqui é o filho de Abraão com Agar. Então você tem aqui, a partir de agora, desse momento, porque eles tiveram filhos, tá? Você tem uma mistura da descendência de Esaú com a descendência de Ismael. Essa descendência, queridos, que é a mistura de Esaú com Ismael, vem até os dias de hoje. Não é o caso, eu não vou falar sobre isso agora, mas todos os árabes que estão aqui no mundo hoje, tá? São descendências dessa mistura. Ismael, que é filho de Abraão com Agar, e Esaú, que é o irmão de Jacó. Ok? Bom, continuando aqui o texto bíblico, então. Basemate, ó. A Ada lhe nasceu Elifaz. É isso aqui que me interessa no texto de Gênesis 36, tá? A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz. Guarda bem esse nome, porque é o que nos interessa. Queridos, vamos para frente então. Esse Elifaz teve uma concubina. Além das esposas, ele teve esposas, tá? O Elifaz. Mas ele teve uma concubina, que está lá em Gênesis 36, 12. Ó, o Elifaz é filho de Esaú com Ada, tá? Gênesis 36, 12 diz assim: Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve de Elifaz, essa Tímina, que não era esposa, era concubina. Teve de Elifaz a Amaleque. Vocês já descobriram de onde vieram os amalequitas. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Então, olha lá, os amalequitas surgiram de Elifaz, que é esse filho de Esaú com Ada, ok? Bom, a gente entende aqui o seguinte, queridos. A partir desse momento aí que nasce Amaleque, surge toda uma geração hereditária de amalequitas que são inimigos de Israel. Por que ela é uma geração hereditária? Porque vem da parte de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Então, teoricamente, são parentes de sangue, os amalequitas e os israelitas. Tá? O primeiro confronto que a gente encontra aí entre os amalequitas e os israelitas ocorre no Vale de Refidim, no deserto do Sinai,
Quando o povo acabou de sair do Egito, vamos lá, gente, Israel foi liberto do Egito, dos 430 anos de escravidão. Quando esse povo sai do Egito, está indo com Moisés em direção a Canaã, o primeiro inimigo que eles encontram, lógico, né, depois de Faraó, digamos assim, o primeiro inimigo no deserto que eles encontram são os amalequitas. Então guarda bem isso, porque logo depois da libertação, vocês sabem que sair do Egito é libertação, da escravidão. Logo depois da libertação, surgem os amalequitas na vida deles. Isso está lá em Êxodo 17, eu vou ler por enquanto só o versículo 8, que diz assim: então veio o Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Daqui a pouco eu volto nesse texto, tá? Quando então nós observamos essa história, queridos, nós vemos que os amalequitas sempre se puseram no caminho de Israel como inimigos, sempre fizeram afrontas, sempre o quê? Vieram contra, sempre vieram para fazer com que Israel caísse, com que Israel fosse derrotado. Essa é a função dos amalequitas, tá? E tudo isso começou com Esaú. A gente tem que entender que Esaú era o primogênito. Esaú não era o filho da promessa. Deus já tinha escolhido Jacó, certo, queridos? Isso já estava determinado, ok? Mas Deus deu para Esaú a primogenitura. Por que isso? Porque o primogênito era o quê? Um filho de primazia. O primogênito era aquele que tinha posição de honra na família. O primogênito era o que herdava as maiores, digamos assim, os maiores bens do clã do pai, tá? Nesse caso. Então, ele abriu mão dessa primogenitura, queridos. Abrir mão disso, Esaú abriu mão por causa de um prato de comida. Abrir mão da primogenitura significa abrir mão da bênção que Deus deu para ele, por causa de comida. Tá? Sendo que ele deveria entender que a comida e a bebida que agradasse a Deus seria fazer a vontade do Senhor, seria ser obediente a Deus, temer a Deus. E Esaú não foi assim. A gente tem um texto que está lá em Hebreus, é Hebreus 12:16. Hebreus 12:16, que diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, ou seja, por comida, né, vendeu o seu direito de primogenitura. Queridos, a Bíblia está dizendo que Esaú foi impuro e profano. Tem outra tradução que diz devasso, no lugar de impuro, tá? A palavra impuro aí, devasso, no grego, acreditem se quiser, é pornos. Vocês já entenderam o que significa, mas isso vai além. Deixa eu explicar. Pornos, querido, não é só pornografia e prostituição. Pornos significa inclinação aos desejos da carne. Então, Esaú era um homem que tinha inclinação aos desejos da carne. A gente vê isso em vários momentos da vida dele. Casou-se com mulher cananeia, depois ele fez o quê? Vendeu sua primogenitura. Então, Esaú era um homem movido pela carne, pelos pecados da sua carne. Ele não era um homem movido por Deus. Ele não era um homem que temia a Deus. Mas ele não era só pornôs, né? Ele não era só impuro. Ele era também, diz aí o texto de Hebreus 12, profano. Profano aqui é a palavra bébelos. Profano significa ímpio, mundano, inclinado ao mundo e ao que ele oferece. Profano significa contrário à santidade de Deus. É aquele que busca os prazeres do mundo, mas não busca a santidade do Senhor. Assim era Esaú. Portanto, Esaú, queridos, ele tinha o dever, por ser o primogênito, de se santificar diante de Deus. E, no entanto, ele se inclinou para as obras da carne e para o quê? Os prazeres do mundo. Tanto que ele abre mão das bênçãos do Senhor da primogenitura. Ele vende o seu direito. A gente vem agora para Elifaz, tá? E Elifaz é um descendente dele.
Elifaz, na verdade, queridos, é filho de Esaú. E Elifaz é filho de Ada, da primeira esposa dele. Significa que Elifaz também é primogênito, queridos irmãos. E Elifaz também tem os pecados do pai. Ele é devasso, ele é profano. Por quê? Porque ele pega concubinas. Ele casa, na verdade ele não casa. Ele se ajunta com mulheres que não eram esposas dele. Tá? A Tímina era uma concubina. E dela ele vai gerar Amaleque. Então Amaleque é fruto de pais e avós que são o quê? Inclinados à carne, mundanos, que não temem a Deus. O que você acha? Quais foram então, né, vamos dizer assim, as condutas morais, qual foi o ensino que esse vô e esse pai passou para Amaleque? Os piores possíveis, né? Ou seja, ser como eles. Ser um homem que não teme a Deus, que não obedece. Interessante que há um texto, queridos, lá em Colossenses 1,15, né? Só para a gente aprofundar um pouco mais a primogenitura, Colossenses 1,15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, está falando de Jesus, o primogênito de toda a criação. Olha que interessante, Jesus é o primogênito, queridos, ele é o Filho de Deus. Por que a Bíblia fala que ele é o primogênito? Ele não foi criado, tá? Ele é Deus, sempre foi. Porque Jesus tem irmãos. Quais são esses irmãos que agora são os filhos de Deus? Nós, os salvos. Tá? Então Jesus, ele é o quê? Ele é o que tem a primazia. Jesus, ele é o principal. Jesus é o primogênito de Deus. Nós somos filhos, irmãos de Jesus na fé. É isso que nós somos. A palavra prototocos, que significa primogênito, que aparece em todo esse texto que eu li para vocês, é aquele que tem posição de proeminência. É aquele que é um escolhido do Senhor. Portanto, queridos, Esaú, Elifaz e Amaleque precisavam ser o quê? Ser santos diante de Deus. Porque eles eram escolhidos do Senhor para serem o primogênito. Romanos 8:29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, está falando dos salvos, tá? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que eu acabei de falar, queridos. Como eu falei para vocês, eles eram inimigos mortais de Israel. E eles eram inimigos hereditários, inimigos de sangue, descendência direta de um parente, de um irmão de Jacó. Tá? Nós temos que entender que os amalequitas também são nossos inimigos hereditários. Já já eu vou falar desse assunto. Vamos voltar agora para Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, 8. Tá? Queridos, quase 500 anos depois de nascer Amaleque, quase 500 anos depois de nascer Amaleque, a gente tem agora um povo, os amalequitas, estruturado. Eles eram nômades, mas eles eram homens de guerra, ou seja, poderosos em batalha. E eles entram em confronto com o povo de Israel em Êxodo capítulo 17, que eu li para vocês o versículo 8. Ali o povo tinha acabado de sair do Egito, acabou de ser liberto. O que acontece ali? Moisés dá uma ordem a Josué. Essa ordem, ela é vinda de Deus. E essa ordem diz o seguinte: vocês vão lutar contra os amalequitas e vocês vão destruí-los. Eu vou ler o texto aqui para vocês, Êxodo 17. Vamos lá. Então veio Amaleque, Êxodo 17, a partir do verso 8, e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur, os três, subiram no cimo do outeiro, no monte.
Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Horas, horas e horas com as mãos erguidas. Assim Moisés ficou. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, olha a ordem aqui. Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Olha a promessa que Deus está dando. O Senhor, e Moisés edificou um altar, ele chamou naquele lugar ali, né? O Senhor é minha bandeira. E disse, portanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Eu li Êxodo 17, de 8 a 16. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Enquanto Moisés está com as mãos erguidas, Israel está vencendo. Quando as mãos de Moisés abaixavam, os amalequitas venciam. Queridos, mãos erguidas é atitude de rendição, tá? Mãos erguidas é atitude de rendição a Deus. Enquanto o povo de Israel está rendido em obediência a Deus, eles estão vencendo os amalequitas. Quando eles não estão mais na atitude de rendição, eles estão sendo vencidos, estão perdendo para os amalequitas. O interessante é que tem Arão e Hur ali ajudando Moisés a manter essas mãos para cima. Ou seja, isso representa a igreja, queridos, tá? Uns ajudando os outros, um ao outro ajudou e disse ser forte. Enquanto o povo de Deus estiver unido, com as mãos erguidas em atitude de rendição a Deus, nós estaremos vencendo os amalequitas. Vocês estão se perguntando quem são os amalequitas, né? Já já a gente vai falar, para os dias de hoje. Há um outro texto, queridos, muito interessante aqui, que já já eu vou desenvolver mais um pouquinho, que é Deuteronômio 25, de 17 a 19, tá? A Bíblia diz lá nesse texto, de Deuteronômio 25, que os amalequitas, 25, 18, Deuteronômio 25, 18, a Bíblia diz que os amalequitas não temiam a Deus. Diz assim no texto, lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. Quando estavas abatido e afatigado, e não temeu a Deus. Aqui é o seguinte, os amalequitas, Amaleque, não temeu a Deus. Tá? Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória dos Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Deus disse lá em Êxodo 17 que ele apagaria de vez o nome dos amalequitas da terra. E aqui em Deuteronômio 25, Deus está dando uma ordem para Israel. Vocês vão apagar o nome dos amalequitas de sobre a terra. Tá? Queridos, os amalequitas, então, vamos lá. Eles representam a inclinação da carne. Tá? E os prazeres do mundo. É isso que são os amalequitas na nossa vida. Os amalequitas, na verdade, queridos, é a nossa natureza humana caída. Por isso eles são também nossos inimigos hereditários, porque nós estamos presos pelo nosso sangue, a nossa carne, a nossa natureza humana caída. E, queridos, Deus, ele manda o quê? Apagar, destruir totalmente o nome de Amaleque de debaixo do céu. Ou seja, essa palavra aí debaixo do céu é de todo o universo.
mas não é somente de todo o universo, também significa os lugares celestiais. O que isso tem a ver com a nossa vida, queridos? As obras da carne, nós temos que destruir. São os amalequitas que nos assediam todos os dias. Vocês se lembram que eu falei para vocês que eles foram os primeiros que entraram em confronto com Israel quando eles saíram do Egito? O Egito significa libertação. Jesus, queridos, ele já nos libertou do Egito, ou seja, da escravidão do pecado. Ele já nos libertou das garras de Satanás. Ele já nos transportou para o reino maravilhoso de Deus. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas isso não quer dizer que esses pecados, que as inclinações da nossa carne não estejam presentes. Vão nos assediar diariamente, continua nos assediando, assim como os amalequitas confrontaram Israel depois da libertação do Egito. Tá? O que cabe a nós então fazer? Cabe a nós destruir totalmente, diariamente, os amalequitas da nossa vida. Como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, a gente tem a promessa que Jesus já venceu o pecado. A gente tem a promessa de que nós somos capazes de entrar nessa luta, nessa guerra, e de sermos vitoriosos. Mas para isso, nós temos que manter nossas mãos erguidas. O que significa essas mãos erguidas? Atitude de rendição total a Deus. Temer a Deus todos os dias. Entrar em obediência a Deus todos os dias. E Deus, ele promete, ele faz uma promessa, que está lá em Êxodo 17. A promessa é de que ele vai apagar a memória e o nome dos amalequitas para sempre. O que significa isso? Significa que quando nós estivermos no reino celestial, queridos, essas lutas não existirão mais. Significa que na presença eterna de Deus, quando Deus trouxer novos céus e nova terra, não haverá mais a memória dos amalequitas entre nós. Não haverá mais a memória dos pecados que nós cometemos, queridos. Tudo isso será apagado, destruído para sempre, quando nós estivermos lá, na presença do Senhor. Mas enquanto a gente não estiver em novos céus e nova terra, enquanto nós não estivermos com esse nosso corpo ressurreto, qual é a ordem para nós? A ordem para nós é destruir os amalequitas todos os dias. Queridos, nós não temos como nos desfazermos agora, enquanto nós estivermos nessa terra, não tem como a gente se desfazer, se separar da nossa carne. Não tem como você pegar a carne e deixar ela deitada na cama e você sair que nem uma alma penada para fazer as coisas durante o dia. Não tem jeito. Nós estamos presos ao nosso corpo de carne, tá? Por isso que é hereditário, é sanguíneo, tá em nós. Esse inimigo anda junto com a gente todo dia. Mas nós temos que o quê? Nós temos que dizer não. Crucificar essa carne, colocar ela no seu devido lugar. Nós temos que nos render em santidade a Deus diariamente. Botou o pé fora da cama, já se rende diante de Deus em santidade, em temor, em busca. É assim que tem que ser. Êxodo 17:15 diz que Moisés edificou um altar ali. Depois que eles venceram essa guerra, Moisés edificou um altar. E ali naquele altar, ele diz o seguinte, Moisés diz, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, Yehová Nissi, uma referência de que o Senhor é a nossa pátria. A nossa pátria, queridos, embora nós estejamos aqui na terra, nascemos no Brasil, né? Aqui o nosso corpo carnal, nossa vida carnal aqui, a nossa pátria é a brasileira, mas a nossa verdadeira pátria é a celestial. Nós não pertencemos a esse mundo. Nossa verdadeira pátria é o Senhor. Ele é a nossa pátria, o Yehová Nissi. Isso significa o quê, queridos? Significa que nós temos o quê? Nós temos a promessa da vitória certa na nossa vida contra os amalequitas. Agora vamos caminhar para frente aí.
para a nossa segunda e última parte da aula. Caminhe agora mais 500 anos depois desses eventos aí de Moisés no deserto. Mais ou menos 500 anos para frente, nós temos o quê? Nós temos 1 Samuel, capítulo 15. E nós temos a história de Saul. E rapidamente aqui, nós vamos entender o que aconteceu então com Saul, em 1 Samuel 15. Disse Samuel a Saul, Saul já era rei, foi o primeiro rei que foi estabelecido sobre a nação de Israel, tá? Samuel foi quem ungiu Saul para ser rei. Detalhe, não era vontade soberana de Deus e perfeita que Saul fosse rei. De tanto o povo pedir e gritar na cabeça de Deus, eles entraram de novo numa vontade permissiva e Deus deu Saul. A vontade perfeita de Deus era Davi, que vinha um pouco mais para frente. Não era hora ainda de ter um rei Israel. Mas, vamos lá. Saul então foi rei, tornou-se rei. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque. Olha os amalequitas aqui de novo, 500 anos depois, infernizando a vida de Israel. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Olha a ordem para Saul: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente. Destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Foi uma guerra que durou muitos dias, semanas, tá? Provavelmente, talvez aí, meses. Mas olha o que fez Saul aqui, irmãos queridos. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. A ordem de Deus era muito clara, queridos: destrua tudo e todos. Isso inclui os animais também. Tudo. Destrói tudo. Destrói o pecado na minha e na tua vida por completo. Tudo. Mas o que fez Saul? Deixou os pecadinhos de estimação, né? Deixou uns ali que ele achou que não tinha problema nenhum ficar. Deixa o rei ficar vivo. Aí os soldados começaram a quê? Começaram a se distrair para pegar ovelha, boi, tudo para carregar para Israel. Olha a distração do pecado aí, a distração dos prazeres do mundo. Quando o exército de Israel começou a ver, por ordem de Saul, que era para recolher as ovelhas gordas, os bois gordos, né, os bichos gordos, eles começaram a ver o quê? Riquezas, porque naquela época a riqueza era a quantidade de animais que se tinha. Riquezas, distrações do mundo, obras da carne, prazeres da carne. E aí a gente vê o seguinte, né, queridos? Deus deixou o rei Agag, o rei dos amalequitas, vivo. Por que ele fez isso? Ele satisfez a opinião pública, viu, queridos irmãos? Satisfez a opinião pública, porque provavelmente ele queria ser aclamado pelo povo e ser um rei aceito. Ele era político, né? E no meio dessa política ele queria agradar as pessoas, agradar o povo de Israel. Olha quantos animais eu trouxe gordos. Olha o rei Agag aqui que eu trouxe vivo para mostrar para vocês que eu sou um rei bom, que eu sou um rei de guerra, que eu sou um rei capaz de proteger vocês. Claramente é a evidência
de que ele não temia Deus, ele queria agradar o seu ego, ele queria agradar as pessoas, ele fez politicagem. É isso que Saul faz naquele momento, tá? E o que Deus queria de Saul? Obediência à sua palavra. Queridos, nós não podemos fazer politicagem na nossa vida. Nós não podemos agradar as pessoas e desagradar a Deus. Nós não podemos, para querer alisar o nosso ego e ser bonzinho e ser benquisto para as pessoas, desobedecer a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que obedecer a Deus, agradar ao Senhor. Em primeiro lugar vem o Senhor. Porque quando nós obedecemos a Deus e quando nós agradamos a Deus, as pessoas nos respeitam. As pessoas nos honram. Porque o próprio Deus faz isso, né? Qualquer pessoa aqui, queridos, pode tomar essa atitude achando que está agradando a Deus e não está. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui dentro de 1 Samuel 15. Eu estou agora no versículo 18, queridos. Do 18 ao 23 diz assim, estou no capítulo 15, tá? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores. É Samuel falando com Saul. Os amalequitas. E peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul, ó a resposta do Saul para Samuel, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí, totalmente. Mas o povo, botou a culpa no povo agora. Quis agradar o povo e agora botou a culpa no povo. O povo, olha lá, tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha o que ele fala. O povo, ele está falando dos soldados, tá? Pegou tudo isso aí, os animais, sabe para quê, Samuel? Para oferecer em sacrifício a Deus. Olha que coisa linda. Saul se justificando que desobedeceu a Deus, porque ele queria oferecer esses bois, essas ovelhas gordas em sacrifício a Deus. Não é verdade, ele queria se enriquecer, irmãos. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, olha a palavra de Samuel, rebelião aqui é rebeldia. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Queridos, a gente vê aqui claramente que o que acontece aqui? Qualquer um pode oferecer sacrifícios a Deus. Isso não quer dizer que está obedecendo. Os sacrifícios podem ser o quê? Para satisfazer a minha carne. Eu me sacrifico diante de Deus para eu obter alguma coisa para Ele. Isso não é obediência. Isso Deus não aceita. A obediência é entrega total, incondicional da minha vida ao senhorio de Cristo. Isso é obediência. Saul assume desculpas diante de Deus em vez de se arrepender. Se ele tivesse verdadeiramente se arrependido, Deus teria perdoado. Aqui não é arrependimento. Aqui é invenção de desculpas. Ele culpa o povo. Ele não assume a sua responsabilidade. Nenhum sacrifício pode compensar uma atitude rebelde diante de Deus. E a palavra rebeldia aí, que ele fala que é como pecado de feitiçaria, rebeldia, queridos, significa recusar-se a obedecer. Rebeldia é recusar a obedecer uma autoridade, é insurreição, é levante. Isso é rebeldia. A rebeldia é como pecado de feitiçaria. Quem faz feitiçaria se envolve com obediência a Satanás, ok? E quem se rebela contra Deus também se sujeita a obedecer Satanás, porque Satanás é rebelde por natureza. Por isso que a rebeldia
é igual a feitiçaria. Quando nós entramos em rebeldia diante de Deus e não obedecemos, nós estamos deixando os amalequitas nos vencer. E esses amalequitas tomam conta da nossa vida. E a gente começa a obedecer o que Satanás quer, e não o que Deus quer. Aí ele fala que a obstinação, né, é como que pecado de idolatria e como os ídolos do lar. Ele fala isso lá no final de Samuel 15, aí no versículo 22. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação, olha aqui, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Essa palavra obstinação, queridos, é teimosia. Apego excessivo às próprias ideias e a coisas. Isso é obstinação. É birra. Obstinação é pressionar para alguma coisa que não é da vontade de Deus acontecer. Tá? É insubordinação. Obstinação está ligado à arrogância do coração de uma pessoa. É presunção. Isso é obstinação. Interessante que ele fala que a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Ídolos do lar aí, queridos, a palavra é terafim. Vocês sabiam que existia isso no Antigo Testamento? Os terafins eram objetos que eram muito reverenciados pelos líderes dos clãs. Daquela tinha posse de um terafim, que é chamado aí de ídolo do lar, tinha posse de todos os bens e as riquezas do clã. Então, na verdade, esse terafim aí, ele passava de pai para filho. E o filho primogênito é o que recebia o terafim. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, o terafim aqui, que é traduzido como ídolos do lar, não é exatamente ídolo. Culto, na verdade, é aquele que tem a posse da riqueza. E essa riqueza, por isso que ele vai usar a palavra que é a obstinação, entenda bem o que eu vou falar. É como cultuar o ídolo do lar. A obstinação é como cultuar a riqueza do clã. Vocês entenderam o que eu estou falando? É como cultuar as posses. Ou seja, as riquezas para mim, as posses que eu tenho, os bens materiais, são mais importantes do que Deus. Vocês conseguiram entender isso? Se alguém não entendeu, pergunta, tá? O que acontece aqui é que Saul está cometendo esse pecado, porque ele pega todas as riquezas dos amalequitas, que é o despojo ali, né? Os bois, as vacas, as ovelhas. Ele dá mais importância a isso, que são riquezas, do que obedecer a Deus. Entenderam o significado? Mas ele fala também que, no mesmo versículo, né? A obstinação é como pecado de idolatria. Ele usa também esse outro termo, idolatria. A palavra idolatria aí é aven, que significa pão de angústia. Gente, idolatria é pão de angústia, é infortúnio, é desgraça. Idolatria é impiedade, é culto ao eu. Então, o significado real da palavra, o que ele gera na nossa vida? A idolatria. Porque a idolatria muitas vezes não é só idolatrar uma imagem, é idolatrar o eu, o que eu quero. Isso causa pão de angústia na minha vida, causa infortúnio, causa desgraça. Né? Então a rebeldia de Saul causou a perda total do seu reino e gerou uma brecha que 500 anos depois, isso é motivo agora da outra aula, já estou introduzindo ela, destruiu 500 anos depois essa brecha de Saul de manter o quê? O rei Agag vivo e os animais também, esse pecado contra Deus, tá? De deixar os amalequitas tomarem conta da vida dele, gerou uma brecha que 500 anos depois quase que causou um holocausto no povo de Israel. O primeiro holocausto bíblico, nós vamos ver semana que vem. Não aconteceu, mas quase aconteceu, tá? Isso é motivo para semana que vem. Queridos, essa aula, então, ela vai terminar na outra semana, porque tem muita coisa para falar ainda.
Eu quero só deixar para vocês aqui hoje o seguinte: os amalequitas são as obras da carne, é o pecado que tenazmente nos assedia, é aquilo que o nosso olho vê, são os prazeres da carne, os prazeres do mundo, e isso se opõe àquilo que Deus tem para nós. Queridos, veja bem, isso é pecado. Deus, ele tem para nós aqui vida em abundância, ele tem isso para nós. Mas Deus quer que nós obedeçamos a Ele. Em obediência e rendição total ao Senhor, Ele promete que nunca vai nos deixar faltar nada. Mas os amalequitas não podem se tornar o centro da nossa vida. Nós não podemos o quê? Abandonar um pecado e deixar outro tomar conta da nossa vida. Porque hoje, através do sangue de Jesus, nós temos condições do quê? De nos desfazer, de destruir os amalequitas da nossa vida. Hoje nós temos condições o quê? De nós nos rendermos como Moisés, que erguia as mãos em santidade e rendição diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui para servir ao Senhor, para fazer a tua vontade. E isso é todo dia. Embora, Senhor, eu esteja preso no meu corpo carnal, mas eu crucifico agora a minha carne, para que o Senhor faça a sua vontade em mim. Destrua os amalequitas. Nós hoje temos que sair dessa aula com a convicção de que nós temos que destruir os amalequitas todos os dias na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar então, para nós encerrarmos essa aula? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nós glorificamos o teu santo e bendito nome, ó Deus. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. Nós queremos agora, em nome de Jesus, em atitude de rendição total ao Senhor, ó Pai, confessarmos diante de ti que nós somos pecadores, que nós necessitamos da tua graça na nossa vida. Senhor, fortalece-nos, ó Deus, capacita-nos a cada dia através do teu Santo Espírito, ó Deus, com a tua santidade, e que nós possamos, Senhor, a cada dia, tomarmos na nossa vida, Senhor, a determinação de destruir os amalequitas, Senhor, que nos assedia todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, vai colocando na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, todos aqueles pecados que estão fazendo agora a separação entre nós e o Senhor. E que nós possamos confessar e abandonar esses pecados, Senhor. Porque hoje Jesus nos permite isso, porque o sangue dele está sobre nós. E Jesus é o Cordeiro de Deus que nos tira o pecado, que nos perdoa o pecado. Por isso, em nome de Jesus, nós dissemos não aos amalequitas hoje. Dá-nos essa urgência, Senhor. Santifica-nos, ó Deus. Prepara-nos para as batalhas que virão. A partir do momento que nós sairmos daqui, Senhor, os amalequitas vão nos assediar. Prepara-nos para isso, para que nós tenhamos, ó Deus, o discernimento, para enxergarmos por onde que eles estão vindo, e nós abandonarmos e dissermos não a eles. Em nome de Jesus, reveste-nos agora com o sangue de Jesus, com a unção do Espírito Santo. Senhor, reveste-nos agora da tua santidade, para que nós possamos resistir ao dia mau. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor, nós oramos e desde já nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. 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 Queridos, nos encontraremos novamente domingo para concluir essa aula, ok? 500 anos depois nós vamos ver o que aconteceu. Amém? E que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor, falando não aos amalequitas. Amém? Amém.